Oi, amigos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Onça. Que tal, Wallace, essa rosnada aí? Levou um susto. Sempre que tem novos convidados, né? Aquele constrangimento inicial. Gente, estamos aqui, logo, né? Hoje vamos falar com uma pessoa de um novo segmento, um corretor. Mas antes eu quero agradecer aos nossos patrocinadores Midas Macedo Ferriaço, Aguilar Advogados e Shopping Bosque Grão-Pará. Muito obrigada pela parceria de sempre. Wallace, bem-vindo. Isso. Obrigado. Muito obrigada por ter topado aí essa conversa com a gente. Gente, o Wallace, quem conhece, sabe que fala pelos cotovelos, mas tá morto de vergonha aqui. Mas só no início. Chegou com vergonha, né? No final, eles vai estar lá que vocês vão ver. Seja bem-vindo, meu amigo. É uma honra estar com você aqui. Eu que agradeço. Eu que conheço sua história desde o começo, poder dividir uma história de uma pessoa jovem como você, como nós somos, né? E também temos trajetórias que não é de 30 anos, de 20 anos ainda, mas estamos caminhando para isso. E a gente também já passou por muitas coisas, você já passou por muitas coisas e tem muito a contribuir, né? Conseguiu se tornar um diferencial aí no mercado através do teu empenho, do teu trabalho. E eu quero que tu conte essa história aí para inspirar tantas outras pessoas que estão querendo começar também. Então vamos. Eu começo aqui agradecendo o convite de vocês, tá? Parabenizando também o trabalho que vocês estão fazendo, é incrível, cada vez mais permitindo o espaço, abrindo espaço para novas pessoas, né? Virem aqui falar com vocês, o trabalho de vocês também, eu desejo sucesso para todos nós, né? Para nós. Bom, assim, como é que eu posso te falar? Eu tinha duas certezas, né? Que uma, eu tinha que trabalhar com gente, com o público, falar com as pessoas, e a segunda, que ia dar certo. Isso eu não tinha dúvida, ia dar certo. Então, assim, eu acho que quando a gente entra, sai do colégio, entra na faculdade, a gente não fica. Às vezes tem uma coisa, uma referência, um propósito, mas tu não tem, às vezes, nada muito definido em alguns casos. Então, assim, eu tinha que trabalhar com gente e que ia dar certo o meu negócio. Você fez faculdade de quê? Eu entrei na primeira faculdade com 15 para 16 anos em administração, então eu entrei muito novo. Na minha sala de administração, eu tinha 16 anos, o mais próximo tinha 23, 24. Então tinha uma diferença muito grande naquela época. Sim, entrou muito novo, né? Eu não podia dirigir, eu não dirigia carro ainda e tal, e todo mundo já ia para festa aquilo, já trabalhava. Tinha pessoas de vários bancos da cidade, várias empresas famosas, e eu estava lá saindo recém de um colégio. Mas assim, saindo da faculdade, vamos ver. Você começa aí que você presta atenção, né, que você está solto no mundo perdido, né? O que é que tu vais fazer? Onde você vai trabalhar? Os lugares que você bate na porta e não te dão oportunidade porque tu não tem nenhum tipo de experiência. Então eu me lembro que alguma das entrevistas que eu fiz naquela época, a pessoa falava assim para mim, época do... Não tão época, né? Mas você vai passar a fax. Tu sabe passar fax? Eu falava, não. Tu não sabe passar um fax? Eu digo, não, eu nunca fiz nada. Eu nunca trabalhei. E foi assim. Bati em algumas portas, várias. Nossa, eu nem lembrava que o fax existia, eu passei fax. Mas eu me lembro, porque a primeira pessoa que me contratou perguntou isso pra mim, tu sabe atender o telefone? Tu sabe passar uma ligação no ramal? Eu falava, não, eu não sabia de nada. Gente, mas até hoje, o estagiário chega no escritório, toma, fura esse papel no meio. Eles não sabem furar o papel. Porque é uma realidade completamente diferente, o mundo. E a gente vê a importância de pessoas que já estão há algum tempo como nós, abrir as portas, né? Poder ensinar, ajudar. Então, até que a primeira pessoa abriu a porta para mim. Eu não sabia, para te falar a verdade, era um pai de uma grande amiga minha. Eu não sabia, eu só sabia que ele era empresário. Não sabia qual era a empresa dele, que ele trabalhava. Tu já sabe. E quando eu pedi para ele, depois de muito não, de vários outros empresários, e lógico que você ia levando, né, seu currículo, ele falou, vai amanhã, 8 horas da manhã, em ponto, nesse endereço. Ele me deu o endereço. E eu fui no outro dia, cheguei cedo lá. Quando eu cheguei, era um motel. Então, meu primeiro trabalho foi um motel, tu sabe disso, né? Mas olha... E o que tu fazia no motel? Passava fax? Não, até que fax a gente não recebia no motel. Mas assim, ele pôde me ensinar toda a parte administrativa, o funcionamento, que a gente que tem essa visão de fora, que você vai só para o motel para ter uma certa relação íntima com seu parceiro, e por trás disso tem uma empresa toda, né? São vários funcionários, tem toda uma logística do bar, do restaurante, da parte de segurança, da limpeza, é um motel, que você usa por horas, né?
Mas assim, todo um complexo, e foi aí que eu aprendi, foi meu primeiro contato, né, no mercado de trabalho. E deve ter sido bem intenso, né? Porque era foi muito dinâmico. bom, agradeço até hoje, tenho contato com ele até hoje. E olha, nesse ponto eu quero deixar uma observação aqui do Wallace. Ele sempre se aproximou muito dos pais, ele sempre gostou de estar próximo e conversando, pegando ensinamentos. Eu sempre vi um diferencial nele nesse aspecto. Enquanto a gente estava na brincadeira, conversando entre amigos, ele estava ali, querendo saber as histórias, querendo saber o que era, sempre curioso. E realmente isso já abriu ali a primeira porta para ele, a primeira né? porta. Depois desse trabalho que eu fiquei aproximadamente, acho que 1 ano e meio, 2 anos, eu fui ainda carteira assinada, vamos dizer assim, de mais 2 ou 3 empresas, até que foi meu primeiro contato com vendas. Depois que eu tive o contato com vendas de ser aqui. E como foi a tua vontade assim, de virar corretor? Porque ninguém... É difícil tu achar assim, uma pessoa... Sim. No colégio, quero ser corretor. A gente não escuta isso de ninguém. É médico, advogado, cantora. Engenheiro. Corretor não é uma função assim que as pessoas sonham em ser, né? Não é daquelas profissões típicas que as pessoas querem... Naquela época era muito difícil você encontrar. Acho que a gente nem ouvia falar, né, no colégio de corretor. E até porque também é muito nichado. As pessoas que eram muito conhecidas, parece que todo mundo só queria contratar elas. Igual escritório de advocacia. Só tinha aqueles que eram os mais famosos e o resto que estava ali meio que comendo pela beira, né? Não é igual o cenário que a gente vê hoje, que tem oportunidade para todo mundo, né? Isso. Não, naquela época você tinha 3, 4 empresas que eram referências em Belém do Pará e você só ia nelas. Com raríssimas exceções você procurava um outro profissional. Mas assim, eu tive meu primeiro contato com vendas com carro. Então eu fui comprar um carro numa concessionária, lá na conversa com o gerente administrativo financeiro, ele chegou: rapaz, tu tá trabalhando? Eu digo: não. Então tu não quer trabalhar? Foi meu primeiro contato com vendas, né? Então passei ainda 2 anos, foi quando teve uma certa crise e olha, o segmento de carro vai diminuir, tava algumas pessoas indo para o segmento de imóveis e um colega meu de trabalho, que era uma pessoa seríssima, me ensinou muito nessa parte de vendas na concessionária, disse: olha, eu estou entrando assim, assim, assim que se faz, assim. Eu digo: bora, queres testar? E no meio de uma crise você tem que se reinventar. Foi aí que aconteceu. Eu fui para o mercado imobiliário. Isso em que ano, Wallace? Tu tinha quantos anos? 2007, 2008. Mais ou menos isso, se eu não estou enganado. Já estava formado? Já estava formado, já estava querendo começar o segundo curso. Foi quando eu entrei em vendas. Aí eu vi aquela movimentação toda, que você não ficava atrás de uma mesa sentado, esperando, atendendo com um monte de papel. Então eu disse: não, é aqui. Primeiro início é muito difícil. Muito difícil. Isso até é um recado para os corretores que começam hoje em dia. É muito difícil. Você não vai entrar no mercado ganhando 20, 30, 10, 40, 50, 100 mil todo mês. E na primeira semana que você vai começar, eu acho que ninguém, em nenhum segmento começa assim, né? Então, meu primeiro ano foi muito difícil. Eu fiz a minha primeira venda, me lembro muito bem, nunca esqueci, foi com uma professora da rede municipal de Ananindeua. Depois de 6, 7 meses, fiz a primeira venda. Demorou 6, 7 meses para fazer a primeira venda. Ou seja, 6 meses trabalhando sem entrar nada. Você pagar, porque você paga para trabalhar. Se deslocar. Né? Se deslocar, roupa, transporte, anúncio, tudo. Fiz a minha primeira venda com 6, 7 meses. A minha primeira comissão foi R$630. Ou seja, minha primeira comissão no primeiro imóvel. Eu vendi o primeiro apartamento de 65 mil reais. Então, ganhei 630, 650 reais. Você estava em parceria com outro? Não, eu trabalhava numa imobiliária, primeira imobiliária que eu entrei, fiquei na ramo de segmento. Só que quando você entra, você não sabe ainda direito. Eu entrei perdido, né? Vou fazer isso aqui, vamos. Então, eu não sabia ainda o meu nicho, o meu segmento, para quem eu ia trabalhar, como é que eu ia me portar. Então, eu fazia Belém ao mesmo tempo, Coraci, Marituba, Ananindeua. O que pintava. Como todo mundo que eu precisava. Depois de 1 ano, eu entrei já numa imobiliária muito maior, que essa eu preciso dizer o nome. Hoje não existe mais, Azevedo Barbosa, mas foi para mim a maior e melhor escola. Então, o que eu sou hoje, eu acho que eu dedico quase que 100% da parte profissional pro que Deus o tenha, Azevedo Barbosa. Me ensinou, foi meu professor, foi um mestre. Nós tínhamos a nossa divergência, mas quem não tinha com ele, quem chegou, teve o prazer. Ele era raiz, né? Era raiz. Então lá, era assim, se você quisesse aprender a ser corretor, você tinha que estar na Azevedo Barbosa.
Não tinha outro lugar. Uma escola. Era uma escola. E além assim de aprender, o que mais precisa para ser corretor? Tem que estar cadastrado? Hoje, desde aquela época, você tem que fazer o curso, né, de transação. Tem um curso. Você tem que fazer o curso de transações técnicas imobiliárias, né? Tem que ver quem é Pode ser qualquer formação. Qualquer formação. Universitária, né? Isso. Você vai, faz o curso, você tira a sua carteira de estagiário e depois tira a definitiva de corretor de imóveis e você já pode trabalhar. Você sozinho, ou com parceria, ou em uma imobiliária. E assim começou. Primeiro ano com muito trabalho, segundo, terceiro ano e quarto, eu acho que na Azevedo Barbosa. Depois da Azevedo Barbosa, eu fui para uma outra imobiliária que era muito grande, que eu queria ter essa experiência de uma outra empresa grande numa imobiliária em Belém. Fui, passei 6 ou 7 meses e digo, não, meu negócio eu tenho que voltar para Azevedo. Só que tu fica assim é crescente, né, o teu trabalho. Então hoje, para que a roda possa girar automaticamente, leva tempo, leva trabalho, leva dedicação, leva comprometimento, seriedade. Você não está trabalhando só com números, você está trabalhando com a vida de uma pessoa. Eu sempre digo que carro, a pessoa compra o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Ela vai ter inúmeros carros durante a vida dela. Imóvel, tem muitas famílias que vão conseguir comprar só uma. E é o sonho da vida da pessoa, né? Às vezes é um investimento da vida da pessoa. Exatamente. E é uma realização pessoal muito grande, né? Aquele momento de tudo. Muito. E até hoje a gente sente. Depois de quase 15 anos, a gente ainda vê quando aquela família está fazendo aquele sacrifício todo, aquela luta toda para comprar o seu primeiro imóvel. Entendeu? E independentemente disso, você vê a emoção. Tem a emoção e a razão. A razão, às vezes, é daquele empresário que hoje a gente atende investidor, que é o imóvel número 40 dele, número 30, 50. Às vezes não tem aquela emoção. Já é mais aumentar o patrimônio dele, né? A carteira dele de investimento. É um investimento. É diferente daquela família que se reuniu, então aquele pai e a mãe que trabalhou e está comprando a casa própria para o filho. Então você mexe muito com a família, né? Isso. Assim, muito bom, me encontrei, eu acho que é isso, não penso, vivo 100% do mercado imobiliário durante esses 15 anos, aí não tenho nenhum outro tipo de atividade, nem fonte de renda, eu sou corretor de imóveis. Mas se aventurou ali na política em algum momento? Na política foi. A política foi um sonho meio que de criança, né? Sempre então sempre foi um sonho de criança, né? Você trabalhar assim, que também... Política você vai trabalhar com o público, né? Então tava uma coisa muito lá próxima. Ai, adorava se meter. Foi uma excelente experiência, eu me candidatei como vereador de Belém uma única vez em 2012. Na primeira eleição eu tive 1.034 votos, para quem nunca tinha trabalhado, para quem não tinha nenhum tipo de base, nenhuma uma estrutura já você ter mais de mil votos é muita coisa. Acho que no dia da eleição eu até falei assim, poxa, só 1.000 votos, mas depois me chamaram, não. Você sabe, você às vezes faz um evento, uma festa, onde você convida pessoas queridas, você dá o lugar, comida, bebida, entretenimento, festa, e às vezes não vão teus convidados todos. Você sabe que é num dia da eleição você botar mais de 1.000 pessoas para digitar o seu número numa urna? É muita coisa. E a pessoa saiu de casa, né? Votou em você. Eu deixei de votar e deixei de justificar. Inclusive, foi uma coisa que me chocou. Sabe quanto é a multa para você não votar? Quanto? R$3,50. Para você justificar. É mais... Não vou nem incentivar as pessoas a não irem votar. Mas é mais caro o teu deslocamento até o local de votação. Eu fiquei chocada com o valor, né? Então, realmente, é uma grande... A pessoa saiu de casa para votar em dia, eu acho que é um grande feito, mas olha, né? foi uma experiência incrível. Incrível porque foi uma realização, foi uma coisa pessoal, vontade minha. A Jane, que me conhece há muitos anos, sabe que eu queria realizar esse projeto. Foi uma fase da minha vida. Fiz. Você ter experiência de... Aí sim você conhece muita gente. De tudo que é tipo. De tudo que é tipo. De tudo. Tudo que é tipo, de jeito, de classe, enfim, de tudo. E você poder descer as ruas de Belém, de fato, de direito, né? Você ir lá mesmo, conhecer a realidade das pessoas, entrar nos bairros, lugares que eu nunca tinha entrado na minha vida, escutar as histórias, pessoas te contando, conversando contigo, pessoas que nunca te viram na vida, te convidar para entrar na casa dela, te oferecer um café, uma água, um almoço. É uma coisa incrível. Foi muito prazeroso. É viciante a política. Eu não sei como tu não seguiu. O que aconteceu não foi. É porque você tentou só uma vez, né? Foi uma experiência muito... Foi assim, foi uma experiência fantástica. Eu quis fazer aquilo.
Não deu certo no sentido de você quer ganhar uma eleição. Eu não ganhei a eleição, mas eu ganhei uma experiência toda. Isso para mim foi muito bom. Mas ao mesmo tempo você sai e quem quer entrar gasta. Política você gasta. Você não tem que ter apenas boa vontade, você gasta. E eu gastei. Então eu saí de uma campanha política já noivo, gastei tudo que eu tinha e que eu não tinha, completamente endividado. Aí eu falei, não, agora... Mas aí não tem o negócio do partido? O partido não ajuda? Não, o partido ajuda, mas o partido não pode bancar a sua campanha. O partido vai te ajudar com o que ele pode. Então, um banner, um santinho... Não. Uma vez me convidaram pra ser deputada federal. Aí eu falei assim, tu é louco? Eu não tenho nenhum histórico na política, eu não tenho família, eu nunca fiz um trabalho... A pessoa deve ser louca mesmo, que essa louca E aí eu vou ser deputada federal, eu já vou começar com... Tu tá louco? Tu só pode ter surtado. Aí depois eu falei pro meu marido, eu falei, e aí, será que eu ainda tenho que pagar minha campanha? Gasta, você aí gasta. Não, o partido acho que paga. Eu falei, não, já que vão pagar? Não. Mas eu não gosto de política. O partido vai te dar, na verdade, o que ele pode dar para os demais candidatos. Ele que tá me convidando, eu tinha que pagar tudo. Não, mas você querer fazer mais bandeiras, mais banners, você querer botar carro na rua, Kombi, naquela época você podia fazer, alto-falante, você gasta. Não, eu imagino. Hoje tá mais limitado exatamente para não ter todos esses gastos, mas na época os gastos são inevitáveis. Você gasta. E eu já era corretor de imóveis. Então já estava começando a ter, assim, meu primeiro ano, 6 meses, R$600. Falando dos redondos aqui, mais ou menos. R$600. Segundo, terceiro, quarto, aí tu começas a ganhar um pouco mais. Naquela época, eu me lembro que eu acho que o salário mínimo, se não me engano, era R$550 por aí, eu acho que era isso. Então eu ir para corretagem, começar a ganhar 1.500, depois 2, depois 3. Eu me lembro que véspera de casar, eu digo, a gente tem que fazer uma conta para casar. Quanto tem que ter para casar? Tem que ter isso? Pô, isso aqui eu acho que eu já ganho. Mas aí eu interrompi para realizar um sonho, que foi a candidatura para vereador política. Não deu certo, então vamos parar aqui e agora eu tenho que virar a chave da vida. Você tem que ter esse stop aí, porque senão você entra num... E olha, e por aí vai embora. Dinheiro. Mas realizaste tua vontade. Realizei. Tentei, né? Tentei. Legal. Inclusive até perguntaram se eu queria, outros partidos também chamaram, eu digo, não. Isso acabou pra mim, eu posso apoiar alguém, mas eu não vou trabalhar de fato, não quero ser candidato, eu quero seguir aqui o que eu gosto, o que eu tô fazendo já há anos, que é corretor de imóveis. E daí foi, voltei da estaca zero. Sabe o que é zero? É zero. Então, em 2012, eu casei em 2013, completamente sem um tostão no bolso. Cheguei com a minha esposa e disse, vamos adiar o casamento, porque eu não tenho dinheiro pra gente casar. E ela disse, não, porque já tem salão fonte, já tem igreja pronta pra você conseguir tudo. Pagar a multa também. Não tem condições, a gente acabou de casar. Bora. Não, e a mulher, quando começa a arrumar o casamento, minha filha, pode não ter noivo, mas a festa vai ter. E Toy Jaiane foi tão do zero que no dia do meu casamento eu não tinha 50 centavos na conta bancária. Tu acredita nisso? E hoje tu tá com essa mesma mulher? Com a mesma mulher. Tá, porque eu ia ficar puta contigo se eu não tivesse trocado de mulher. Essa eu não largo nunca. Essa eu não largo nunca. Não pode fazer. Não. Essa apoiou em todas as minhas loucuras e apoia até hoje. Apoia ainda, porque ele apronta direto as loucuras dele. Então, assim, comecei do zero de novo e foi do zero mesmo. Foi mais um ano para eu começar a estabilizar de novo um nome. Voltei do zero, voltei de novo aí para onde pintasse um plantão. Porque naquela época você brigava para ter um plantão e você tinha que rezar para a sua escala de plantão, se no dia que uma construtora, incorporadora estava fazendo merchan na cidade. Bandeira, panfleto, você não tinha o acesso hoje de um Instagram, de um anúncio patrocinado, você não tinha. Você tinha que ir para a rua, ou você tinha que sentar num telefone, pegar uma lista gigantesca e ficar ligando cliente por cliente por cliente. Ligava aleatoriamente. E aí, quer comprar um apartamento? Fulano de tal, você quer comprar um apartamento? Não, sim, vá. E tu ligava o dia todo. Então comecei do zero de novo. Mas aí com muita dedicação, fiz a escolha certa e com as bênçãos de Deus e muito trabalho, muita paciência, eu dei toda a volta por cima de novo. E daí foi uma crescente assim absurda, graças a Deus. Então depois de 15 anos eu acho que tem excelentes profissionais como eu no nosso mercado aqui de Belém. Tem. Quantos anos você atua nessa área? Quase 15. 15 anos. 2008. E é venda e locação também? Venda, locação e administração. Hoje o meu escritório faz venda, locação e administração de imóveis. É seu escritório? É meu escritório.
Você tem Então, algum sócio? Não, eu sozinho, eu atendo todos, não interessa qual é o apartamento, eu atendo. A gente atende um pouco mais no segmento de alto padrão, então eu fechei nosso nicho de atendimento um pouco mais em Batista Campos, o Marisa, o Nazaré, porque também no decorrer da trajetória foi aonde as maiores vendas, foi onde eu consegui vender mais, mas eu trabalhei, isso é uma dica que eu falo até quando algum corretor iniciante me procura. Como é que eu começo? Qual é a sua dica? Eu digo, começa de baixo, amigo. Tire plantão onde você puder tirar. Trabalhe com quem, porque de cada lugar que você passa, você tira experiências boas. Entendeu? Você tira um pouquinho de cada profissional. Então, eu tenho corretores como eu que trabalham um pouco mais numa classe mais luxuosa, né? São imóveis mais luxuosos na cidade, condomínios fechados, imóveis um pouco mais caros, mas eu tenho também excelentes profissionais do que a gente chama o programa Minha Casa Minha Vida, que são imóveis que vai até R$300 mil, os conjuntos habitacionais, são sucessos. Então, assim, eu te digo, não se iluda. O dinheiro está aí, o mercado está aí. Eu não vejo nenhum outro profissional como meu concorrente. E eu também não me vejo como concorrente de ninguém. E faz muita parceria também. Muita parceria, as pessoas me procuram, alguns profissionais eu procuro também, o mercado é muito grande. E essa história que ele está falando de nichar é interessante, porque quando eu fui comprar... Bom, primeiro eu gostaria de dar meu depoimento aqui, que eu fui vender meu apartamento ano passado, uma loucura. Eu disse, anuncia aí. Se aparecer alguém para comprar, né? E quando ele pisou na porta, ele não tinha entrado, ele nunca tinha entrado lá em casa, né? Sempre combinava e nunca dava certo. Quando ele pisou na porta, ele falou, eu já tenho compradora pro teu apartamento. Aí eu, ai meu Deus, papo de corretor pra mim, né, Wallace? Bate tuas fotos aí. Foi. E aí ele postou um vídeo domingo, ele não anunciou, ele postou um vídeo. Foi. Um story rápido. E aí foi 15 segundos, 15 que ele apagou em 24 horas. E aí ele já tinha 2 agendados pra segunda, mas não deu, foi na terça. Ele levou essas 2 famílias lá, agendou 2 em cada dia, né? Que eu pedi pra ele que fosse entre 10 e meio-dia pra ir lá. E aí só dava 2. E aí, quando foi a noite da terça, ele me ligou e disse, já o casal queria voltar, que era 7 de setembro. E eu falei, esse casal vai comprar? 7 de setembro, isso. 7 de setembro, eles vão estar desocupados, tu consegue receber? Eles queriam conversar contigo. Eu disse, tá. Fim das contas, 1h da tarde de 7 de setembro, meu apartamento estava vendido em 4 dias. Acho que até menos. Olha aí, de 4, gente, você né? que tá querendo vender seu Foi, imóvel. 3 dias, né? Não, porque quarta-feira fechou, era quarta-feira. Foi isso mesmo, isso mesmo. Foi em 4 dias. Então, realmente, além disso, que eu ia pontuar também, essa experiência, esse olhar que tu começa a aprender, essa tua vivência, já começa a saber, né, o que o cliente quer, a expectativa, porque a gente pega muitos corretores, por exemplo, que a gente fala, olha, eu tenho até tanto para comprar. Aí te oferece uma coisa muito maior do que tu pode comprar. Enfim, né? Então tem que realmente fazer o cruzamento do que tem para vender no mercado, com o que a pessoa pode pagar e ter esse olhar, né? Mas o que eu queria falar é que eu quis viver casa em condomínio. E eu fui ver no Montenegro Boulevard. E o Wallace, ele que estava acompanhando, né? Eu disse, Wallace, eu queria ver ele. Não, lá é o meu amigo fulano de tal que vai atender. E tipo assim, ele poderia ter ido para ver, ele disse, não, essa é a área do fulano, então realmente nichar o teu mercado onde tu vai atender, né? E tu tens dentro do teu escritório outros corretores que trabalham contigo? Não, diretamente comigo não, porque eu tenho parceiros. Então já tenho alguns parceiros que já fazem negócio comigo há muito tempo, então as portas, na verdade as portas estão abertas para todos, né? Todos que ligam para o escritório eu falo, eu atendo, mas já tem aqueles que já estão mais próximos, né? Então eu faço negócio com eles fazem negócio comigo e a gente assim se acerta economicamente. E então se qualquer pessoa for procurar o teu escritório, é tu que vai ser o corretor? Eu que vou atender. Ah, legal. Com raríssimas exceções, às vezes as agendas não cruzam, então eu vou chegar, olha, quem vai atender o corretor tal, no horário tal, mas sempre tentando ver, né? Você pega corretoras que são especialistas na compra e venda, você pega outros corretores que são mais especialistas num aluguel residencial, outros mais num aluguel comercial, então sempre vê a tua necessidade com quem vai te atender. Saber a necessidade do cliente, né? O que você quer e ser, acima de tudo, muito transparente e profissional. Às vezes o cliente liga, eu quero comprar isso, e ele tem um dinheiro para isso. Mas quando começa e eu quero ver esse imóvel. Mas quando tu leva e tu tem um contato, às vezes o cliente você não conhece, ele liga, marca contigo, você tem aquele primeiro contato no telefone, mas quando tu vais para uma visita e conhece ele pessoalmente, tu vê, olha, esse imóvel não é para você.
Mas eu quero, eu digo, não, se o senhor quiser, eu vou lhe vender. Aqui é meu trabalho, eu vou lhe vender. Mas eu acho que passou a necessidade não é isso. Eu tenho uma outra opção. Ou então, olha, eu não tenho nada agora. O senhor pode aguardar mais uns meses, mais umas semanas, assim que entrar eu lhe falo. Porque essa transparência é fundamental. Você não vai vender para o cliente só uma vez. Você vai vender a segunda, a terceira, a quarta, mesmo que você não venda para ele. Mas se você fizer um atendimento desde o primeiro contato, todo o fluxo da venda até a conclusão 100% do seu imóvel, ele vai te indicar para um amigo. Ele vai. E a nossa cidade é uma coisa assim absurda ainda. O boca a boca é fundamental. Tu pode ter o melhor anúncio, o melhor frontlight na doca, o melhor outdoor, não interessa. Porque você vai ver lá bonito o investimento, você vai ligar. Se você não for bem atendido, não vai adiantar, não vai te dar E outra retorno. coisa, e o pós-venda também, né? Que é outra coisa que eu posso falar, que eu simplesmente não tive trabalho nenhum. O Wallace disse, me manda esse documento, e eu tive que ir na caixa fazer assinatura para venda. Eu não tive que fazer chata, absolutamente nada. Demorada. Cara, para mim foi lindo isso, porque, cara, antigamente tu tinha que rodar e pegar autenticação de assinatura e não sei o que, não, reconhecimento. Cara, era um trabalho que tu já ficava, não tenho tempo para fazer isso. Ele faz tudo. O nosso cliente chega para assinar o contrato e para receber o dinheiro dele. O resto a gente faz tudo até a entrega do imóvel. Isso. E muito bom. Já se passa os anos aí, né? As coisas vão rodando, vão crescendo. Tem clientes que fidelizam com a gente. Então, tem alguns clientes dentro do escritório que já são nossos clientes há 8, 9, 10 anos. Não vou te falar que em 10 anos ele compre só comigo. Claro que não. Mas até quando não compra comigo, ele liga. Eu estou comprando isso, eu gostei. Qual é a tua opinião? Eu digo, excelente, pode comprar. Ou então não compre. Alguns compram, outros não compram. Ou então, olha, eu vou comprar mesmo você dizendo que não é o ideal agora. Mas tu cuida da documentação? Aí eu já entro na parte só de cartório, na parte de legalização, de checar a documentação. Então você tem que fazer do início ao fim, né? Você não pode só abrir a porta de um apartamento. Porque se fosse só isso, eu abro a porta, entre. Você sabe que aquilo ali é sala. Essa parte de cartório, tu é doido. Essa muito parte de cartório. Mas outra coisa que tu pontuou, Toia, lá no começo, antes era uma profissão que ninguém ia dizer, eu quero ser corretor. Não, sem desmerecer, porque não é o sonho das pessoas. Claro ele ficou contando a história e eu vi a evolução, sabe, aqui na minha cabeça. Aconteceu na vida dele, né? Não, mas olha só, antigamente, quando tu via, o que o corretor fazia, além do trabalho que eles fazem, tem que fazer ainda até hoje? O anúncio no Classificados, que para ler aquele negócio era o para enxergar aquelas letrinhas lá e tá marcando um monte de anúncio. E ligava, às vezes era o mesmo anúncio, não sei o quê. Era muito difícil, não tinha tudo o que existe hoje. Hoje é uma coisa extremamente luxuosa. Tu vai ver um vídeo, o cara desce numa BMW, abre a porta daquela mansão e começa a mostrar com aquele vídeo. Então, realmente começou a mudar a profissão. No mercado de luxo dele, né? Porque depende do segmento também. Mas mesmo que não seja, tu começa a demonstrar uma coisa mais glamurosa, uma coisa que, tipo assim, eu tenho status, eu vivo disso, não é uma coisa extra da minha vida, isso é uma profissão. Na minha cabeça, os corretores são cheios da grana. Eu tenho essa impressão. Dá muito trabalho, muito trabalho. Não tenho dúvida do trabalho. Eu vendi um apartamento agora recente ao meu marido e não sei que diacho aconteceu, que o nosso contrato não estava assinado do banco, a hipoteca não estava, o banco liberou o dinheiro sem a garantia. Sem a garantia. Na época. Nossa. Cara, isso me deu um trabalho, Nossa. E eu pessoalmente fui resolver, porque era coisa de ir atrás da pessoa de 10 anos atrás, né? Até o corretor que falou, eu queria te contratar pra tu resolver, Deus me livre. Ele falou, quanto tu cobra pra resolver essas coisas? Que eu resolvi tão rápido, porque era de meu interesse, né? E aí eu fui atrás de gente no banco, no cartório, liguei pra dona do cartório, eu resolvi, assim, muito rápido pro problema que era. E graças a Deus deu tudo certo, né? Porque quem tem amigo tem tudo, né? Então tudo. Tinha amigo do Banco do Brasil, já resolveram o problema. E aí ele falou, eu queria te contratar pra tu fazer isso. Eu falei, Deus me livre, tu não vai nem ter dinheiro pra me pagar, que eu vou te cobrar tão caro. Isso é tão chato, que jamais eu faria. Pô, tu tem que ter teu contato. Mas foi um erro lá atrás, né? Foi um erro lá atrás do banco. Gente, porque hoje em não dia tava isso jamais assinado. aconteceria, né? Ou seja, se eu me desfizesse do patrimônio, o banco tava ferrado, porque ele não tinha nenhuma garantia daquele financiamento que ele tinha feito pra mim. Nossa. Eu realmente não sei nem o que aconteceu, hoje né? a profissão está completamente diferente. Eu me lembro que quando eu entrei, você tinha realmente os anúncios de classificado, que você tinha que marcar,
e tinha que também dar sorte daquela impressão do domingo, que era o dia que todo mundo comprava o jornal classificado, para também a impressão do jornal tá lá perfeita. Tá boa, né? Que não dá para ler, é verdade. E depois não, hoje você tinha que fazer o curso, que tem que fazer até hoje, mas era isso. Você não tinha acesso à informação como você tem hoje. Então hoje se você disser agora, não, eu quero largar, eu quero trocar de profissão, quero ser corretor, então você está saindo de uma universidade, porque hoje você pega... Eu tenho vários conhecidos já de colegas de profissão que eram engenheiros, se tornaram corretores. Inúmeros, vocês sabem, de inúmeros advogados que tiram a B, mas são corretores. A única coisa que eu digo, eu sou corretor de imóveis. Eu não sou especialista, eu não sou executivo, eu sou corretor de imóveis. Então eu não sou advogado, eu não sou isso, eu sou corretor de imóveis. Entrando nesse assunto, fez uma segunda faculdade também. Tu acredita que falta, acho que um semestre só para eu terminar e eu não termino? Direito. Mas vou te falar até porque não é só essa questão, eu não vou atuar, não penso concluir o direito para ser advogado, para exercer a profissão. Não, é para dar uma base maior. Porque o cliente que já está comigo na primeira, na segunda, na terceira venda, ele confia plenamente no meu contrato. Ele sabe que é uma coisa que foi bem elaborada, que foi bem feita, que está aprovada, que eu estou protegendo ele, estou protegendo ambas as partes. Que negócio bom é bom quando está para ambas as partes. Mas o cliente que chega novo na empresa, algumas vezes, e sem ter sido indicado por alguém que saiba já de uma referência sua como profissional, você manda o contrato, vou mandar para o meu advogado. Pode mandar, eu até digo mande para o advogado, pegue, vá num cartório de notas, vá no registrador, veja se está tudo certo, as cláusulas. Então, quando eu apresentar a OAB, vamos dizer assim, você dá um respaldo a mais, porque todo mundo tem que estar se profissionalizando, assim como também os advogados fazendo curso o tempo todo. Então, hoje a profissão, ela já começa a ser vista de outros olhos, ela começa a ser respeitada de outros olhos. Profissionais ruins você vai ter em qualquer profissão. Não tem jeito. Eu acho que tu agregas bastante valor. De repente, no teu acompanhamento de locação, por exemplo, tu mesmo já vai fazer uma notificação extrajudicial, se precisar. Acho que tu agrega valor ao serviço que você já presta, questão de inventário, que hoje eu não vou fazer o inventário, mas eu vou indicar o advogado que vai fazer o inventário, vai fazer uma partilha, vai fazer um uso capião da propriedade, ou um uso capião extrajudicial, enfim. Mas a profissão hoje está... Eu não tenho o que reclamar. Tenho só que agradecer as atitudes que eu tomei, a virada de chave depois de uma eleição, né? A minha esposa que me acompanha essa trajetória toda, os amigos, os clientes. Sem os clientes nós não somos nada, né? Os clientes que indicam pra gente. Tive a oportunidade de fazer, fora a nossa parte de amizade que nós temos já há anos, eu e a Jaiane, tivemos a oportunidade de fazer um negócio juntos que deu muito, muito certo mesmo. E a gente todos os sentidos. Eu vou falar pra vocês, só elogio. Não é porque é amigo, não. É por causa do trabalho sério. Sério, porque a gente já teve vários outros amigos que trabalharam pra gente que não falam. Mas tem. Entendeu? Mas eu vou te falar, é um trabalho que eu gosto de valorizar. Principalmente, é muito correto, né? Quando a gente vê o trabalho que explicam e fazem o negócio todo direitinho pra gente, tem que realmente passar pra frente. Ei, Wallace, e tu achas hoje que o corretor, tu tá falando que não tem do que reclamar, né? Mas hoje em dia é muito mais fácil pra quem não é corretor vender ou locar um apartamento. Tem Instagram, OLX, que é aberto a qualquer pessoa. Tu achas que dissolveu um pouco o teu público ou não? Não. É como eu digo, tem cliente para todos os gostos e bolsos, né? Então, até hoje eu conheço clientes que alugam os imóveis deles direto, o proprietário, e tem todo o direito, né? Assim como tem proprietário que passa, vou te dar um exemplo, eu tenho alguns proprietários que têm alguns imóveis na cidade, todas as vezes que o imóvel fica aberto, fica desalugado, eu alugo, faço essa parte comercial da locação, mas a administração mensal o meu escritório não faz. O proprietário quer fazer mensalmente com o inquilino, sem problema algum. Agora, se você não tem tempo para estar recebendo hoje, você vai botar uma placa no seu imóvel, proprietário, ou um anúncio de Instagram, ou de Facebook, seja lá como for, botar o seu nome pessoal, você tem tempo, disponibilidade? Para que todo mundo esteja te ligando, porque tu vai receber muita ligação. É de corretor, é de cliente, gente que não tem o menor perfil para comprar o teu imóvel, e tu não consegue fazer aquele estudo antes na ligação, aquela peneira. Aí tu tem um imóvel comercial, um exemplo, que custa, tu queres alugar por 10 mil reais. A pessoa chega lá, vai te dar uma proposta de 5, de 4, porque é o que ela pode pagar. Então isso aí já cabe mais ao profissional tá podendo fazer, sabe, aquela peneira, para que não perca tempo, né? Nem eu como profissional, nem você como proprietário, e nem o próprio cliente em si, entendeu? Não, eu não vou levar.
Hoje uma pergunta que eu faço para todos os clientes. O cliente liga para o imóvel comercial. Quanto é o imóvel comercial? Eu explico, é assim, assim, assim. Qual é o seu ramo de atividade? Eu quero ver qual é o seu ramo de atividade. E o cliente fala logo. Eu vou fazer um pet shop. Ou então uma padaria. Esse ponto não é para padaria, amigo. Eu não vou nem levar lá. Esse ponto não serve um pet shop. Não é que eu esteja dizendo que ele não vai ter sucesso que ele abrir lá. Mas às vezes eu sei que aquele ponto, eu não vou poder abrir uma padaria porque do lado ou em cima tem outros apartamentos, eu não vou poder ter uma quantidade de cilindro de gás para o pão, ou então pet shop porque do lado não é isso, porque aquilo não é permitido. Então se eu sei, eu já corto ali e já indico um outro ponto. E eu acho que o comercial é mais complicado ainda, né? Do que vai montar naquele local. O crivo tem que ser muito maior. Eu te pergunto porque eu já aluguei pessoalmente imóvel, geralmente eu alugo pessoalmente, mas assim... né? Se eu tivesse muitos, eu realmente não teria esse tempo e essa disponibilidade, né? O teu próprio imóvel, você vê o número de ligações que você tem. Sim. Às vezes que você tem que se deslocar. Eu sou advogada, apesar de não atuar mais nessa área. Então eu me sinto segura de estudar aquele contrato, de fazer, na verdade, eu que fiz o contrato, e de negociar em cima daquilo, né? Mas uma pessoa que não tem nenhum... preparo nesse sentido, é difícil. Aí você pode ter muito problema depois com aquele contrato que você fez sem auxílio, né? E a gente vai aprendendo com o tempo, né? Um dia desse eu fui mexer nos arquivos lá da empresa, eu encontrei alguns contratos de lá, que graças a Deus já não tem mais não tá mais em vigência, aquela relação comercial, né? Já entregou. Eu peguei e fui ler, eu digo, meu Deus do céu. Como é que eu fiz um contrato desse? Porque no início você vai naquele Ctrl-C, Ctrl-V, você vai para a internet, você compra alguma coisa para ir. Hoje não, você vê o contrato de hoje de locação com o que eu fiz há 10 anos atrás, é completamente diferente, porque as leis vão mudando, você vai aprendendo mais, você sabe o que pode fazer, o que não pode. E é se profissionalizando, é estudando. Para o corretor de imóvel, eu digo que hoje é muito mais fácil, porque ele tem muito curso, ele tem um acesso à informação. Hoje você pode, de forma gratuita, fazer vários cursos. Você pode, de você seguir um profissional que já está mais tempo no mercado, que já se consolidou, você já está aprendendo alguma coisa. Sim, só de observar o que ele está fazendo, onde ele anuncia, a forma como ele anuncia. Exatamente. Já é... E eu te falo isso porque eu tenho outros profissionais que eu vejo assim a nível Brasil que eu sigo. Que eu vou me espelhando, que às vezes eu vou... Agora eu sempre digo assim, não adianta você querer imitar. Pode ser que às vezes num anúncio, numa frase, você tente às vezes copiar, mudar alguma coisa, tudo bem, é válido. Mas você nunca vai ser igual aquele outro profissional. É uma inspiração, na verdade, né? Então eu tenho isso. Então hoje é muito mais fácil para o corretor novo que está entrando, tá? O mercado sempre está aquecido. Não existe. Você pode falar em algumas crises pontuais, quando uma taxa de juros está muito alta. Para aquela família que precisa fazer em grande parte o valor do imóvel, um financiamento muito grande, aquilo vai impactar. Porque o poder aquisitivo dela de compra vai diminuir, porque o valor do financiamento dela na parcela vai aumentar. Tá? Mas veja bem, todo dia nasce gente. Todo dia alguém casa. Todo dia alguém sai da casa dos seus pais. Alguém se muda, Alguém se muda. Quem está no apartamento pequeno quer ir para o maior. Quem está no maior já viveu aquela fase da vida quer ir para o menor. Estou no menor, eu quero para um outro menor, mas mais novo. Se separa. Então, se separa, se casa de novo. Quer dizer, sempre vai ter essa demanda. Separação gera uma demanda boa, né? Que vende o que tá, compra dois. Compra dois. Então, sempre tem essa demanda. Sempre tem essa demanda. O mercado é sempre muito aquecido. Já no caso dos clientes compradores, que eu indico muito para você que vai comprar seu imóvel, verifique, o lucro sempre é na compra. Não é quando você vende. O lucro é na compra, você tem que fazer uma boa compra. Se você quer aquele imóvel, eu quero esse imóvel como um investimento, toda compra de imóvel é um investimento. Mesmo que você vá morar. Não, eu não estou comprando para investir, eu quero morar aqui. Claro que não. Porque com certeza daqui a 5 anos ou 10 anos você vai querer sair, você vai querer vender, você vai querer um valor a mais do que você pagou naquele dia da compra. Então a compra é muito importante. A localização, o acabamento, como você vai pagar. Se você vai financiar em 15, 30 anos, mas você consegue pagar em 15, em 10, em 20, para diminuir os seus juros, isso vai impactar na hora que você vai vender do seu lucro. Entendeu? Então isso é muito importante para o cliente comprador observar. Então para isso não adianta só... Claro que você entra em qualquer lugar hoje e compra, o dinheiro é seu, você é o cliente. Mas se você puder ter um profissional qualificado, experiente, que você já viu, checou, você sabe que ele vai lhe passar boas informações, procure, mesmo até que você de repente não compre com ele. Porque às vezes aquele profissional não tem o imóvel que você quer no momento. Você vai ter que comprar em outra construtora ou com outro corretor, mas ele vai te dizer. E é legal essa questão de, por exemplo, tu citaste Montenegro vou levar, né?
lá tem a corretora. Ela deve saber os problemas que existem, Claro. né? As ruas que podem ter um problema ou outro, água ou um vizinho. Talvez ela já escute até as fofocas. Tem condomínios famosíssimos aqui, maiores aqui de Belém, que tem alagamento no setor de lá. Um vizinho que você tem um problema, né? Poxa, é bem complicado, né? Sim. E tudo isso faz diferença. Um apartamento lindo, de repente... O vizinho de fina faz barulho? O vizinho é o popson, né? A gente não sabe. E o corretor vai saber. Vai. O corretor vai saber. Poder identificar se é aquele lugar Então, se ele adequado trabalha pra sua sempre ali, família ou ele não. sabe, né? Tu vai identificar. Olha, tu pega uma pessoa, às vezes um casal mais idoso, ele vai te dizer, olha, eu vou na igreja, eu vou na Basílica todo dia tal. Se tu tiver um imóvel perto da igreja, é muito melhor pra ele. Aí tu vai Uma botar ele lá na BR, né? Uma padaria, uma farmácia, a agência bancária. Então tu tem que identificar a necessidade do cliente, o que ele pode pagar, o que tu pode oferecer para ele. Questão de toda a documentação. Não tira só a documentação do imóvel, mas tira do condomínio como um todo. Tu vais comprar, o apartamento é lindo, maravilhoso, mas o condomínio tem uma ação trabalhista. Olha, se tem poço, deve, se não tem poço, porque senão a eu Caixa não vai jamais iria financiar. analisar O problema do elevador. Do elevador. Gerador. Tem dinheiro, tem caixa, tem reserva financeira. Se tiver um problema no teu condomínio. Então são perguntas que às vezes as pessoas, não, olha, entra no apartamento, tá lindo, tá maravilhoso, posso pagar, quero comprar. Não é assim. Né? Não é assim. Você não está comprando uma camisa, uma calça, um sapato que você às vezes olha na vitrine, é lindo. Você leva para casa, na primeira vez que você vai usar aquela roupa, não serviu, você deixa de lado no seu guarda-roupa. O imóvel não é assim. Então tem que ter uma série de cuidados e para isso tu precisa ter um bom profissional e na sociedade tem. Pesquise, procure, tem bons profissionais. Tem. E me procure, logicamente, né? Não tem erro. Acho que pra garantir que é bom pra profissional. garantir, é só me chamar. Dá o teu Instagram logo. Olha, nós temos site www.wallacesimoimóveis.com.br, mas rápido, vá no Instagram, o Wallace Simão Imóveis. Lá você vai ter o meu contato, meu site, o nosso telefone, nossos e-mails, alguns imóveis postados lá. É muito simples, é muito fácil. Eu vou ter o maior prazer de te receber lá no escritório ou de ir até você. Nós vamos fazer um bom negócio para todo mundo. É verdade. Isso aí. Aproveita e te inscreve lá no canal, viu? Não No esquece canal do Papo de Onça clicar lá, também. Isso aí. tá? Gente, chegamos agora. Vamos pra agora, ele que estava nervoso, pode ficar nervoso agora. Agora é a hora Que de ficar nervoso. Vamos É lá. a hora que a onça bebe água. Wallace, conta pra gente. Você já teve um amigo ou uma amiga da onça? Já. Eu acho que todo mundo tem, né? Mais cedo, se você não tem hoje, mas mais cedo ou mais tarde, ele ou ela vai aparecer. Vai aparecer. Eu acho que inclusive isso faz parte do nosso crescimento, né? Você amadurece com cada pancada, com cada dificuldade na sua vida, tanto ela pessoal quanto profissional, né? Mas e aí a história? Rapaz, aí... Que eu quero a mais cabeluda, eu quero o CPF, o Instagram da pessoa, nome completo para todo mundo pesquisar. Vida pessoal, profissional, o que eu posso... Do que foi pior. Do que te da história mais chocante. Agora vocês me pegaram para pensar numa pior, assim. Tá vendo como a gente não combina? Te pega eles de surpresa. Eu vou levar então para a parte mais profissional, né? Eu acho que em todo o meio, toda atividade comercial, você se cerca mais assim, intimamente daquelas pessoas que você confia, né? Seja ela trabalhando diretamente no seu escritório ou não. E evidentemente que em algum momento alguma coisa vai dar errada. No nosso segmento, até que a gente mexe com valores significativamente altos, você tem que ter confiança, né? Você pode exigir um contrato por escrito, mas quando você trabalha já há muito tempo, tu quer fidelizar, ou você já tem aquela confiança na pessoa, a palavra deveria valer mais que tudo. Deveria valer. Não, mas vale. A palavra vale. Se aquela outra pessoa não vai fazer isso, a palavra tem que valer mais que um documento que você assina. Não tem jeito, né? Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Há pouco tempo, eu fechei negócio, botei uma outra pessoa para tocar, até porque o cliente dele pediu, não, eu quero continuar essa negociação, eu quero aprender, eu quero saber onde faz, porque se eu deixar na tua mão tu vais fazer tudo, eu vou chegar só a receber. Não, então tudo bem, faça. Porque você só aprende fazendo. Sim. E eu dei a oportunidade da pessoa aí assumir a negociação, já estava fechado, né? Vamos passar para a parte burocrática, que é a documentação de imóvel, caixa, enfim,
as coisas todas, né? Elaboração de contrato e tal. Chata. É uma parte delicada, né? E foi fazendo. Nesse intervalo eu precisei viajar com a minha família, viajei, então tô tranquilo, né? O pessoal vai cuidar e qualquer dúvida me liga. Passei 4 ou 5 dias fora. Quando eu voltei não tinha mais negociação. Estranho. Peguei o telefone e liguei. Não tem mais, a pessoa desistiu e tal. Tudo bem. Passou, eu acreditei, né? Quando foi 2, 3 dias depois, a vendedora ligou. Seu Wallace, assim, eu gostaria de fazer algumas reclamações. Ou não. Porque o senhor viajou, não deixou com ninguém, pererê, parará, fez uma série de pontuações. Resumindo, foi feita a venda, né? A pessoa recebeu todos os honorários de corretagem, né? Só que o processo foi muito complicado, né? Aquele feedback do cliente. E por sorte, vamos dizer assim, a cliente ligou diretamente para mim. Aconteceu isso, eu pedi muitas desculpas. Foi uma pessoa do ramo de trabalho que eu jamais pensei que faria aquilo. Até que uma pessoa que está querendo seu espaço, querendo crescer. Mas foi assim, profissionalmente, um amigo da onça, né? Sem necessidade, né? Sem necessidade. E ele ficou com os honorários e não dividiu? Não, ficou com os honorários. E mesmo, tu foi reclamar depois? Não. Eu tive 3, em 15 anos eu tive um único problema com um colega de trabalho, que foi esse. Pronto, me lembrei do pior de tudo, mas vamos esquecer. Agora eu me lembrei. Então pronto, eu vou te contar. Logo no início da minha profissão, tinha um apartamento, aí eu vou só ficar restrito a falar nomes, tá? Então assim, tinha um apartamento muito luxuoso em Belém, que estava assim há 6, 7 anos, ninguém vendia ele. Tava muito tempo no mercado, todo mundo anunciava ele, ninguém vendia. Até que um belo dia uma cliente específica ligou pro meu simples anúncio lá do classificado. Eu quero olhar o imóvel assim, eu ainda não tinha tanta experiência. Foi logo no início. Acho que 3 anos de imobiliário, 3 ou 4. Esse apartamento estava uns 6, 7 anos. Levei a cliente, ela se identificou, não sabia quem era, você não conhece ainda as pessoas, né? Quem é quem. Nossa cidade ainda tem muito isso, né? Fui, mostrei o imóvel. A proprietária do imóvel conhecia... Quem estava comprando? Não, quem estava vendendo. A família toda. Nesse prédio, eu mostrei essa unidade e mais 3. Todos os outros moradores falavam: não mostro dessa pessoa, não mostro, ela vai lhe enrolar, ela vai lhe enrolar, ela vai lhe enrolar. Todos os vizinhos. Mostrei 4 unidades. Todos os outros 3 falaram: não mostra essa unidade que tu vai ter problema. Falei: não, claro que não, isso não existe. Eu vou mostrar. Porque se eu não mostrar, vem outro e mostra. Mostrei. Dito e feito, a cliente gostou daquele imóvel. Deu a primeira proposta, à noite eu estava na faculdade, a pessoa me ligou, o vendedor. Olha, me passaram a proposta assim, podemos negociar o seu honorário? Porque eu estou passando por isso. Eu já sabia de toda a negociação, eu já sabia de toda a dificuldade do cliente. E você também tem que estar lá para sentar, para negociar. Um negócio bom, como eu disse, é para todos os 3, né? Ok, fechamos todo o negócio. Do dia da assinatura para frente, todos desapareceram. Aí tu não tem só quem está vendendo. Tu tem quem está comprando também, participando dessa coisa completamente antiética. Fecharam a venda. Compraram. Me bloquearam nos telefones, no WhatsApp, no Instagram, em tudo. Falei: não tem problema nenhum. Não, vai. Não. Não vou fazer nada disso. Deixa o negócio rodar. Dito e feito. Para o cliente que comprou e se mudou, ele não chegou a puxar, tinha um processo já contra um apartamento por falta de taxas condominiais. Das 4 vagas de garagem soltas, uma já estava a leilão. O condomínio já era dono da vaga por falta de pagamento. Em vez de 4 vagas, ele ficou com 3, que isso é um transtorno. Né? Uma vaga vale ouro em Belém. A cliente depois comprou num outro prédio que eu não sabia, também não fui atrás, não procurei. Por sorte da vida, nesse prédio eu vendi várias unidades. O síndico era um construtor que eu já tinha negociado outros imóveis também dele, profissionalmente, e todo mundo se encontra na garagem. Quando nós nos encontramos, eu, o síndico e a dita cliente que não pagou os meus honorários, ela ficou toda errada e veio falar comigo. Olha, eu tenho 3 amigas que querem comprar um imóvel, eu vou indicar a você. Posso passar teu telefone? Eu digo: cliente como a senhora, eu espero nunca mais cruzar. Sem problema, assim, nesse tom de voz. Ela só fez virar, não brigamos nem nada. Ela virou, foi embora. Aí o síndico virou pra mim: tu conheces essa peça? Digo: conheço, claro. Eu digo: o que foi que aconteceu contigo? Aí eu contei, né? Aconteceu isso, ele Pois eles saíram de lá, compraram aqui. Comprou um outro, por andar ficou mais novo. devendo toda... Nós fizemos na primeira vistoria do prédio, todos os ar-condicionados do apartamento dela tem gato. Eu digo: como é que é?
Ela fez gato em todos os ar-condicionados da casa. Quer dizer, você vê que a pessoa por si só ela vai se quebrando. Já pensou você sair de um por andar devendo, não pagando um profissional? Vocês são profissionais também. Só você ter medo de trabalhando uma causa, depois você ganha e você não recebe seus honorários. Então é uma coisa muito chata, deselegante, é antiética, né? E ele falou, aí você vê, ela sai de um lugar, vai para um outro por andar, paga à vista, naquela pose toda, e você faz gato nos seus ar-condicionados. Não, é complicado. Isso é uma das histórias, mas graças a Deus se passou. Se passou, mas foi um caso que eu nunca me esqueci. Foi o primeiro, na verdade. Esse eu nunca esqueci. Foi o primeiro chato, porque, poxa, você se conhecia. Eu tive um negócio com você. Eu podia ter feito tudo, depois tu some. Não é só aquilo, aquele valor não vai mudar a vida de nenhuma das partes. Aí você fecha uma porta, eu acho muito ruim quando você fecha uma porta. Sim. Não, e é uma oportunidade. Eu estou vendendo imóvel e não tendo um corretor é outra situação. Olha eu vendi em 4 dias o apartamento, que eu nem pretendia vender em 4 dias. O meu plano era 6 meses, Eu fiquei até com medo dela desistir depois, viu, Tony? Porque foi tão rápido, né? Que eu falei, ela vai desistir. Eu fiquei muito nervosa, eu disse, gente, porque eu falei assim, se vender, né? Daqui a 6 meses, um ano... Eu disse, meu Deus, e agora onde é que eu vou morar, meu pai do céu? Ela tava trabalhando com si, né? Não, mas deu tudo certo. Mas ela contratou um corretor muito bom. Muito bom. Deu tudo certo, graças a Deus. E vocês dão, Wallace, assim, alguma orientação, assim, tal? Por exemplo, eu fui ver com meu marido a casa que a gente comprou. Tá. Aí ele falava assim pra mim, não esboça nenhuma reação. Olha, não escuta. Porque eu cheguei lá, eu olhei assim, ai, esse piso é lindo. Ele, fica calada. Tá. Não te manifesta. Ai, eu não quero ver mais nenhuma. Não te manifesta. Vocês dão essas orientações assim para os clientes, né? Não, eu acho assim, eu gosto de deixar ambas as partes confortáveis. Você tem que se sentir em casa, né? Em casa, literalmente. Se for um imóvel comercial, tu tem que imaginar você trabalhando lá. A única coisa que eu peço é principalmente da parte do vendedor, né? O cliente, quando vai visitar o teu imóvel, o teu apartamento, a tua casa, ele quer ficar à vontade. Ele quer poder olhar com calma a sala, o banheiro, o quarto, o gabinete, a cozinha. Aí o marido quer olhar mais uma parte da sala, de repente a esposa quer olhar mais um closet. Cada um tem as suas preferências, seus ambientes preferentes na casa, né? E quando o proprietário fica no imóvel, às vezes, é um ponto que às vezes eu acho um pouco delicado. Porque quando o proprietário, mesmo quando ele já tem aquele profissional, corretor, para mostrar, para apresentar o imóvel, ele te acompanha. Você já viu o dono do imóvel falar alguma coisa mal? Não vai existir. Né? E pior ainda, em cada lugar que ele leva o cliente, tem uma história dele. Ele está contando uma história. Aí ele vai chegar contigo, esse papel de parede é lindo. Olha essa cortina aqui, olha esse vaso eu comprei no seu. Isso é a tua história, isso é o teu gosto. Nem sempre o teu gosto é de quem está comprando. Eu Wallace, aquele que tu me lembrou, que ele disse, e essas esculturas, isso daqui? Eu disse, é a primeira coisa que eu vou jogar fora. E eram assim. E eram na cara do corretor na hora. Eu deixei, né? Sem filtro pode ir, né? Sem filtro pode ir. Mas assim, é um ponto que eu digo assim: você tem que ficar à vontade. Então, se o proprietário não pode sair na hora, o horário daquela visita ele está no empreendimento, chegue, sente na sala, fique à vontade. Ou então, como alguns fazem, olha, fiquem à vontade, eu vou descer. Ou então, se você ainda não tem aquela relação com o seu corretor, com o seu profissional, para você deixar a sua casa aberta, porque então suas coisas estão lá, né? A minha secretária vai acompanhar vocês. Ponto. Deixa a pessoa à vontade. Mas a gente ajudou também, não foi? Que o Daniel abriu logo uma cerveja, inclusive o menino falou... Na segunda visita já tinha cerveja, já tinha vinho na mesa. O Eduardo que comprou, ele falou, quem me convenceu foi o Daniel. Na hora que ele abriu a cerveja, que eu olhei aquela vista... Tornou a experiência, né, diferenciada. Foi. Então é isso. E o Wallace, agora no final a gente tem um quadro que a gente chama de ping-pong da Xuxa. O nome do podcast é Papo de Onça, porque a gente se identifica com as características e admira as características da onça. Então a gente vai te falar algumas, né? E a gente reconhece nos nossos convidados também essas características. Então a gente vai te falar algumas palavras, você vai falar o que vem na sua cabeça. Pode ser uma pessoa, uma situação, ou a definição do que é pra você. Ou um sim ou não. Tá bom, bora. Não tem sim ou não. Se não, sem. Não tem, essa hipótese. Vamos lá, força. Tenho. Tá ótimo. Beleza. Se a gente não tem, a gente compra, né? A gente ajusta. Resolve, né? A gente resolve. Eu ia até antes perguntar, que ele anda todo
arrumado, né? Pode falar. Não, esse daí, minha filha. Veja, não. Você acha que isso ajuda na tua venda e tal? Assim, a minha escola foi essa. A minha escola foi essa. Pra te corretor se veste assim? Não. O corretor tem que se vestir à vontade, tem que se sentir bem, mas tem que se vestir, tem que ficar à vontade, mas tem que se vestir bem. Mas essa aqui foi a minha escola. Então, para você trabalhar na Azevedo Barbosa, onde eu comecei e fiquei a grande parte da minha vida profissional como corretor, você tinha que ter um terno, gravata e usar um botãozinho da Azevedo Barbosa. Como naquela época você tinha 3, 4 grandes imobiliários em Belém, qualquer lugar que você chegasse de paletó, gravata, com aquele botãozinho Azevedo Barbosa, ele abria portas para você. Então, eu me acostumei. Então, hoje, às vezes, eu me dou o prazer de um sábado ou um domingo ir atender um cliente e botar só uma camisa social enrolada. Eu não me sinto ainda bem. Porque eu aprendi, é como o médico tem que colocar lá um negócio dele, vocês têm que ir para uma audiência. Eu me acostumei com paletó e gravata. Mas não é só isso também, o Wallace, ele tem umas coisas para... eu acho que você, a sua presença, você chega para falar um cliente, você vende o imóvel. Então hoje nós temos imóveis na nossa carteira de 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões. Eu acredito muito que o cliente não quer receber um profissional usando um tênis, uma havaiana na casa dele, para vender um imóvel de 8 milhões, que ele vai pagar um comissionamento significativo. É verdade. Olha, ele me ensinou uma coisa, eu falei outro dia, ele nem lembrava. Não, isso é coisa antiga. Eu vou contar. Não, ele falou. Ele chegou comigo, a gente tava conversando, e olha, isso mesmo. Quando eu vou conhecer uma mulher, eu olho logo pra unha dela. Se a unha dela não tá bem feita, ou a perna dela não tá depilada, eu nem dou confiança pra ela. É muito antigo. Não, mas é porque ele falou, essa mulher, ela não se cuida, ela não se valoriza, ela não sei o quê. E tu acredita que desde o dia que o Wallace falou isso, toda semana eu faço a minha unha. Eu te juro, acho que mais de 17 isso era coisa da época de namoro, né? Que a gente brigava. 17 anos. Ele falou que não, mas isso foi uma brincadeira. Disso, porque toda vez que eu olho a minha unha mal feita, eu lembro, tem alguém que vai prestar atenção nisso e vai dizer que eu não me cuido. Poxa, eu acho uma questão de estética. A mulher normalmente não gosta da bolsa para acompanhar, de um sapato. O homem gosta muito de um relógio. Então, cada um tem a sua... Tem público para tudo, né? Tem o profissional que anda mais despojado, tem o... Enfim... Eu acho que mas cada um na que, por exemplo, eu odeio fazer unha. Eu acho uma perda de tempo ficar sentada fazendo unha. Eu acho muito chato. Mas eu faço, é uma convenção social, né? Tá aqui. A gente vai se moldando. Né? Não, eu também não gosto de fazer, mas eu me sinto realmente prejudicada quando eu não tô com a unha feita. Mas a última palavra, garra. Garra, eu acho fundamental. Fundamental. Para tudo. A nossa vida como um todo, pessoal, profissional, do início da carreira, durante a carreira, já quando você quer se aposentar, você tem que ter garra, né? Você tem que ter ambição para aquilo que você quer mesmo, saber onde você vai chegar. A gente não sabe, às vezes, como vai ser o processo, o tempo que vai durar, mas a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Onde a gente quer morar, o que a gente quer conquistar, o que a gente quer comprar, o que a gente quer ter, o que a gente vai montar na nossa família, na nossa casa, na nossa empresa. Às vezes a gente não sabe, eu sou muito louco, né? Eu sou muito louco. Quem fica perto de mim sabe que eu sou muito louco. Eu vou. Tem que dar certo. Ele comprou o apartamento das estátuas. Não, eu comprei outro. Comprei outro. E tá todas as estátuas lá também. Não. Acabou que eu comprei outro, tu acredita? Ele comprou outro, pegou só as estátuas. Comprei outro. Eu acho que garra é fundamental. Você precisa ter essa garra, essa força, esse entusiasmo, porque em muitos momentos você se sente cansado. Algumas vezes você se sente abalado. Tem algumas pedras no teu caminho, porque não existe só flores. E tu tem que ter essa força, essa ambição, essa garra para conquistar o que tu queres, né? Isso aí. Então é isso. Wallace, obrigada. Você eu que agradeço. Arrasou aí no bate-papo. Tava um pouco nervoso. Gente, ainda estou, tá? Eu ainda estou. Tava se tremendo, gente. Aqui eu vi a mão dele aqui. Eu ainda estou. Não, no início até a voz, né? Tava... Não, eu que agradeço vocês pelo convite. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Para você que nos assiste em casa, aí na internet, muito obrigado. Participem, assistam, se inscrevam no canal aqui do Papo de Onça, por favor, porque tem que bombar esse canal. E já sabe, precisando de um imóvel, de um profissional qualificado, eu estou à disposição. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, obrigada. Esse foi mais um episódio do Papo de Onça. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Pode ir lá no Papo de Onça Pod ou Toia Rodrigues Macedo. Se você não gostou, se você é um hater, tem críticas ainda que construtivas, pode ir lá no da Jaiane Aguilar. Tchau!